Olá, sejam todos bem-vindos ao Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, dia 11 de novembro de 2019, estou aqui de volta ao comando do programa, que foi muito bem comandado pelo Fattori nessas últimas semanas, né, Fattori? Agora estamos aqui de volta e com a presença do técnico Ivan Gomes, do Futsal de Santo André. Tudo bem, Ivan? Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar com vocês aqui, falar um pouco do trabalho, falar de futsal, jogar a conversa fora. É isso aí. Bom, então o futsal é o tema central do nosso programa hoje, para falar principalmente aí dessa campanha histórica da equipe Sub-20, que eliminou o Magnus agora na semifinal do estadual, se credenciou para a decisão e agora aguarda quem vai ser o adversário. Mas antes da gente falar sobre isso, Fattori, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Derek, Ivan, obrigado pela presença. Bom, espero não ter feito tanta besteira aí nesse período aí, tentamos levar na medida do possível aí, mas bom ter você de volta aqui conosco, fortalecendo o time. Fala bastante do futsal aí, eu tenho falado bastante com o Rodolfo, que é o presidente, né, do clube, Dr. Marcelo Scherrad, também secretário de esportes, tem me ligado aí quase semanalmente, pô, dá um destaque lá pro futsal, a gente, na medida do possível, tá tentando atender aí, porque nossa região, ainda bem, esportivamente tem bastantes atletas aí empenhados e conseguindo bons resultados, e a gente está abrindo mais uma vez, né, as portas aqui pro futsal. A gente teve o Felipe, o pivô, um dos destaques dessa equipe, a equipe principal do Santo André, sentado aqui no nosso Diário Esportivo mês passado, e hoje trazemos o Ivan aí para falar um pouco mais também desse resultado importante conquistado nesse final de semana. Com certeza. Eu convido a todos a comentarem, curtirem, compartilharem não só o programa, como também depois no YouTube vai estar disponível mais tarde. Mas Ivan, como é que foi essa aventura lá em Sorocaba, né? Vocês haviam perdido o primeiro jogo, foram lá com muita responsabilidade, com muita gana, venceram por 4-3 no tempo normal e depois venceram na prorrogação por 3-2 para carimbar a vaga na final da competição. Ah, cara, foi importante, né, assim, pro projeto, pra equipe e tudo. A gente teve um jogo em casa que a gente acabou tendo até uma derrota larga, uma goleada, né, 5-1. Mas assim, a gente foi pra lá, assim, depois que acontece é mais fácil falar, mas a gente estava muito confiante que a gente ia fazer um bom jogo. E a gente acabou concretizando isso, fizemos um grande jogo. Eu tinha essa esperança que a gente poderia até vencer o tempo normal realmente. E aí a prorrogação, mesmo eles com a vitória, né, vira meio que terra de ninguém, porque se já passou o jogo, teoricamente o psicológico vem pro lado de quem ganhou o jogo no tempo normal. É claro que eles tinham a vantagem do empate também, mas a gente conseguiu iniciar bem ali a prorrogação e conseguimos abrir uma vantagem. E, cara, a gente fez uma coisa muito importante assim, para a cidade, para a equipe. Não é fácil, né? O Magnus uma estrutura espetacular, tanto no profissional como no sub-20. E a gente conseguir essa vaga para a final, pô, a gente está todo mundo muito feliz realmente. Fattori? Se a gente pode, vamos deixar mais claro para quem está assistindo aí, uma vitória proporcionalmente seria mais ou menos como o Santo André ganhou do Corinthians na Arena, lá em Itaquera, por 2-0, mais ou menos isso daí. A diferença entre os clubes do Corinthians hoje para o futebol paulista tá como o Magnus é para o futsal, e o Santo André futsal é o Santo André de campo. Olha, é uma boa comparação, viu? É uma boa comparação, porque a gente está no início de um projeto, né? O projeto começou ano passado com a equipe adulta, esse ano a gente montou uma equipe sub-20. Estava até falando no começo, né? A gente teve alguns problemas no começo do ano, alguns jogadores tiveram que ser desligados. E assim, é uma boa comparação, para quem não tem muita noção, ou que não acompanha, enfim. É uma grande equipe, até eles são a base da seleção brasileira sub-20, né? E a gente conseguiu uma vitória assim. É uma boa comparação, é como se o Santo André fosse lá na Arena e ganhasse do Corinthians lá no futebol. Emenda aí, Fattori. É isso, e agora foi 5-1 o primeiro jogo pro Magnus, né? E Isso. aí 4-3 e depois 3-2 na prorrogação, é isso? Exatamente. A gente acabou de perder em casa por 5-1, né? E não tem a diferença de gols, né? Não, futsal, não tem, do tem o saldo de gols. E aí era só vitória simples lá, né? Eles acabaram perdendo 2 jogadores aqui importantes também. Foi um jogo, assim como esse foi um jogo muito disputado, né? E a gente tava com essa coisa, assim, até os meninos, a gente voltou na segunda-feira para treinar, né? O jogo foi na sexta. Falei, pô, vamos se preparar bem, porque eu acho que a gente vai fazer um bom jogo. E aí, assim, o tempo normal, eu acredito que a gente vai ganhar. Agora a prorrogação, vamos ver o que vai dar, né? E acabou a gente conseguindo essa grande vitória aí, tanto no tempo normal quanto na prorrogação. É isso que eu queria saber, Ivan, porque assim,
Pô, a gente joga futebol, cada um aqui, né? Você toma uma chapoletada assim em casa de 5-1, pô, o cara chega e fica meio desmotivado ali, pô, né? Agora tem que ganhar lá, uma estrutura dessa, do Magnus, tudo. Como que os jogadores reagiam? Primeiro, teve algum momento aí de esmorecimento do grupo? Ou todo mundo mesmo sabendo que futsal é muito dinâmico, né? Você perde 5, na maioria das vezes não reflete a diferença técnica de um time para o outro. É coisa do jogo mesmo, né? Futsal sai sempre muitos gols, muitas vezes, né? Como que foi esse bate-papo aí nessa semana? Cara, assim, ó, é uma coisa assim meio que inexplicável até, assim, né? Às vezes você tem aquele sentimento assim. A gente jogou mal, tecnicamente a gente foi mal, assim, no jogo aqui, né? E foi uma coisa muito engraçada que a gente foi pro vestiário depois do jogo e geralmente eu fico bem estressado, assim, a gente vivencia muito, assim, né? Eu acredito que eu sou um cara muito intenso. E eu desci no vestiário ali, eu tava super tranquilo, assim. Chamei os meninos e a gente começou um bate-papo ali depois do jogo. Falei, ó, gente, calma, pô, a gente jogou mal, acho que a gente não vai jogar mal assim de novo. E foi estranho, assim, foi uma coisa que não sei explicar, um sentimento assim que, né, até tem uma curiosidade que meu filho joga no Magnus, né? Ele joga no Magnus. Ele é goleiro, joga no Magnus. Ele não foi o goleiro titular dessa partida, mas ele joga no Magnus. E ele foi embora comigo, eu cheguei em casa, minha esposa não tinha ido pro jogo e eu falei assim, lá nós vamos ganhar de vocês no tempo normal. Falei pra ele, né? Não sei a prorrogação. Mas eu não tava falando da boca pra fora, eu tava muito confiante. E os meninos também estavam, assim. Então eu não sei te falar, assim, é uma coisa que você falou, às vezes, por mais que foi uma derrota, assim, uma goleada, claro, às vezes você fica, né, assim, destroçado, né? A gente não ficou em nenhum momento. Eu não sei explicar o porquê, mas a gente não ficou. E aí a gente bateu um papo ali depois do jogo. Na segunda-feira a gente voltou para treinar, os meninos estavam super motivados e foi fluindo a semana. A gente fez uma boa semana de preparação e acabou com a vitória. É uma coisa meio que eu não sei definir assim para você como foi isso, mas a gente estava com esse sentimento assim que a gente ia fazer um bom jogo lá. Conta um pouquinho como é que é essa situação, né? De ter um adversário em casa, né? O inimigo não mora ao lado, mora que não jogou, em né? casa. Não, mas, pô, chega... Pô, e aí, como é que você vai armar o time? Não, como é que vem de lá? Tem que ter tudo segredo. Então, assim, foi uma situação bem estranha, assim, né? Porque tinha algumas coisas que realmente eu não falava em casa, assim. Ele passou o final de semana em casa, né? Ele voltou só na segunda-feira para Sorocaba. E muitas coisas eu não falei mesmo, assim, foi até estranho, assim, tipo, porque às vezes a gente comenta, assim, e ele não falou nada, eu também não falei nada, né, assim, de coisas que eu pensava, assim, eu falei, vou ficar na minha, ele também ficou na dele, e foi uma situação bem estranha, né, eu até acabei colocando uma foto na rede social ontem, eu tava de um lado comemorando um dos nossos gols, e ele tava meio que uma foto meio apreensivo, assim, foi uma situação bem estranha, né, mas... Como eu tô no esporte, ele tá no mesmo esporte que eu, assim, eu acho que isso seria inevitável, mas foi uma experiência boa. Primeira vez que vocês jogaram contra o outro? Contra foi a primeira vez, a gente já tinha jogado alguns jogos da primeira fase, mas foi a primeira vez, né? Já tive a oportunidade de trabalhar com ele uma vez, ele trabalhou na minha equipe, e também foi uma experiência bem diferente, mas agora foi diferente de tudo, né? Mas ainda bem que o lado que ficou feliz foi o meu, né? Fui um pouco egoísta dessa vez aí, mas eu fiquei bem feliz que deu certo pro meu lado. E com certeza ele ficou feliz por você também, não tenho dúvida. Não, ele ficou, ele sabe o quanto eu trabalho, é claro que ele tem a parte profissional dele, ele queria ter passado também, né, a equipe dele, mas ele sabe o quanto eu trabalho, o quanto eu me dedico ali no dia a dia, né? Ele ficou feliz pelo lado dele profissional, mas do lado da família, acredito que ele ficou feliz, sim. Agora, projetando uma final, imagino eu que no cenário aí, Santo André ganhou um status aí de favorito, não sei, ou pelo menos um time com chegada, né? Eliminar um Magnus da vida. Como que você também está controlando o outro lado agora, né? Você teve uma semana para trabalhar o time, jogar ali, motivação para a galera, e agora também tirar um pouco da euforia, ter a final pela frente. Né? Acho que são duas situações. A euforia é uma coisa, e também aquela descarga emocional, sabe? Entre aspas, de dever cumprido. Eu acho que isso é uma coisa muito difícil também de se controlar. Uma coisa que vai favorecer é que acredito que o primeiro jogo é só no dia 2. Porque a gente tem os jogos abertos, né, na semana que vem, então a gente vai ter um tempo aí para
ter essa retomada tanto de euforia, de baixar e até dessa descarga emocional de dever cumprido. São duas equipes que estão jogando do outro lado lá, né? A ABB e o Corinthians. O Corinthians ganhou o primeiro jogo fora de casa, né? É o favorito para passar, mas a gente já teve a nossa experiência de perder em casa o primeiro jogo, então acho que não dá para definir muito. Mas não sei se a gente vai como favorito, por ter eliminado o Magnus. Se passa o Corinthians é favorito porque também é uma equipe, a segunda base ali da seleção também. E se a ABB passar, tirou o Corinthians também, que é uma grande equipe. Então eu acredito que a gente vai ali como um time respeitado, que eu acho que a gente conquistou um respeito por essa eliminação. E eu acho que vão ser grandes jogos essa final, acredito que vão ser bons jogos. Sem dúvida. A gente vê hoje Santo André com o retorno do projeto futsal, chegando cada vez mais longe, né? Tanto no profissional e agora Sub-20 também fazendo história. Como é que você vê a volta desse projeto, né? Com a importância de duas pessoas que o fator citou no começo, tanto Rodolfo quanto o Dr. Marcelo também, mas a gente vê que é num todo um sucesso muito bom, a cidade abraçou o projeto também, né? A gente vê um público presente no Noemi Assunção. Então eu queria saber de você como é que você vê o sucesso do projeto e também as ambições, né? Porque eu não tenho dúvida que a intenção é chegar na Liga Nacional, né? Eu não duvido mais de nada, né? Depois do que o Rodolfo fez no ano passado aí, que você falou, até não é nem fazendo média, mas realmente o Rodolfo é um cara que idealizou tudo isso, né? E como ele mesmo disse, foi chamado de louco aí por muitos, né? E realmente foi meio que uma loucura, entre aspas, que ele fez. Ele foi né, de peito aberto ali, com o apoio do Dr. Marcelo também, que sem ele também eu acredito que não conseguiria ter feito. A gente iniciou o trabalho ali com muita dificuldade de estrutura, enfim, e as coisas melhoraram, mas claro que tem que melhorar muito mais ainda. E a gente fez uma boa campanha no ano passado, esse ano é até acima da expectativa. A gente teve um primeiro semestre ali um pouco difícil com a equipe do adulto ali, profissional, mas agora esse segundo semestre meio que a gente deslanchou, a gente fez a melhor campanha da Liga Paulista, né, com equipes como o Magnus, né, o próprio Corinthians, apesar do Corinthians jogar com a equipe sub-20, mas a gente fez a melhor campanha, estamos nas quartas de final aí, esperando até o adversário para jogar. A gente está jogando o Campeonato Estadual da Federação, que dá vaga para a Copa do Brasil, que é uma coisa que seria muito importante para a gente no ano que vem também. Então, assim, a gente fez um grande trabalho esse ano num todo, assim. Claro, com o apoio deles, é um trabalho muito, muito grande, assim, às vezes não dá nem para mensurar como foi esse trabalho, mas assim, os jogadores abraçaram toda a ideia, tanto do clube, às vezes a gente tem algumas dificuldades e eles não reclamam, eles vão lá, trabalham, fazem o que tem que fazer. Eu soube que inclusive estavam dando umas vaquinhas para ajudar aí na locação de ônibus melhor, enfim, vocês têm muitas viagens, o Dr. Marcelo falou que a secretaria às vezes se reúne lá, até o pessoal, pessoa física mesmo, ajudando, porque, de fato, é oneroso uma competição como essa. A gente está falando aqui que vai jogar os abertos em Marília, e tudo bem que deve ter uma logística aí da própria prefeitura, mas são viagens longas que vocês estão fazendo alguns jogos aí durante a competição, Sim, né? tem Marília agora, eu acredito que deve ser, a prefeitura deve fazer toda uma logística em relação, porque são várias modalidades, né? E a gente tem uma viagem para Araçatuba, que é a semifinal do Campeonato Estadual da Federação, esse que dá a vaga para a Copa do Brasil. Né? Então são viagens longas, né? A gente tem que ir com o mínimo de conforto possível e isso não é barato. Mas assim, eles estão dando um apoio total. E o Rodolfo, a ideia que ele teve desde o início, de ter essa equipe, de ter o nome da cidade, né? Foi uma coisa que ele brigou muito, né? Tem os clubes tradicionais da cidade, mas ele queria que fosse Santo André, para envolver toda a cidade. Porque ele já tinha experiência do amador, né? Que ele organizava toda a liga amadora aqui de futsal. Então, uma cidade que respira o futsal, respira o esporte, né? Então, ele acertou na veia. Ele foi, entre aspas, louco por essa iniciativa, mas ele tinha a convicção de que as pessoas iriam apoiar já pela experiência que ele tinha. E, cara, aqui é muito bom, assim. E, como eu falei, eu não duvido de daqui a um tempo a gente jogar a Liga Nacional, né? Ser uma força, uma realidade realmente nacional aí no cenário esportivo do futsal.
E como que tá agora o assédio? Porque também imagino que tenha, né? O time vai indo bem, a consequência é que os outros clubes aí, principalmente os mais bem estruturados, como o Corinthians e o próprio Magnus, já começam ali as negociações para buscar esses talentos que estão surgindo aí no Santo André. É uma preocupação para você? Um sai também, outros Olha, não cara, estão tendo tanta oportunidade podem aparecer também? eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas eu me dou muito bem com isso. A maioria dos trabalhos que eu fiz eram parecidos com o do Santo André. Então, assim, se caso... Ano passado a gente já teve alguns jogadores que foram embora com propostas melhores, né? E eu fico feliz com isso, assim. Eu acho que... Eu penso que o trabalho foi realizado da melhor maneira. Da minha parte, eu consegui melhorar ali o indivíduo, o jogador, né? E ele conseguiu uma proposta melhor. É claro que se a gente puder manter, né, uma base, os jogadores que estão tendo um desempenho bom, claro, isso é o ideal, é o cenário ideal. Mas igual você falou, o poder econômico, de estrutura, e até do jogador mesmo, às vezes ele almeja, no momento ele não vai conseguir alcançar isso aqui, e de repente vai conseguir alcançar em uma outra equipe que tenha, que vai disputar a Liga Nacional, que é uma coisa que envolve bastante, até da própria parte financeira. A única coisa, fico triste pelo lado de perder aquele cara, aquele profissional, mas por um lado eu fico feliz e vem outro e a gente tenta trabalhar da mesma maneira. A gente tem que saber o cenário, o local que a gente está no cenário. Nós somos um clube que vai fornecer jogadores para outras equipes e de repente pegar jogadores desacreditados e melhorar ele aqui em Santo André. Eu acho que isso é um ciclo natural que acontece. Qual que é o caminho para essa Liga Nacional, que é o grande objetivo? A gente sabe que é uma competição muito valorizada dentro do cenário do futsal, jogam os melhores, né? Mas tem um classificatório, porque a gente viu algumas compras de vaga, inclusive empresas comprando vaga, enfim, é só dessa forma. Explica como é esse cenário para entrar nessa liga. A liga, elas são franqueados, né? São 20 franqueados, se eu não me engano. Nesse ano agora, eu escutei, não sei se é oficial, mas vai abrir, não sei se 4 vagas para convidados. E aí a equipe paga uma taxa para a liga e joga um ano como convidado. É uma taxa alta, não sei exatamente o valor. Uma franquia hoje, eu acredito que se você consegue comprar, que também é difícil de comprar, gira em torno aí, sei lá, de 700 mil, 1 milhão, enfim. Às vezes pode haver parcerias, né? Por exemplo, a Intelli, que é uma empresa que tem a franquia, tem a parceria com a cidade de São Carlos. Então eles fazem esse tipo de parceria. Por exemplo, o São Paulo tem uma franquia, o Clube São Paulo. É claro que eu acredito que para Santo André acho que não seria interessante porque teria que jogar com a camisa do São Paulo. Já teve uma parceria dessa? São Paulo, já teve, André, né? São Paulo, Santo André já teve. Já teve Santo André, já teve com São Bernardo. Não, Corinthians não, São Corinthians, Paulo. já teve com São Bernardo também, o São Paulo. O São Paulo, isso. Aí eu acredito que como o projeto do Santo André é ter essa identificação com a cidade, talvez não seria tão interessante difícil, né? uma parceria. Seria mais interessante com uma marca esportiva que, um exemplo, a Umbro tem uma franquia que está no time do Paraná. Então, às vezes, ou você faz uma parceria, ou se alguém quer vender, que eu acredito que é difícil quem obtém a vaga vender, uma vez ou outra aparece, e aí comprar essa franquia e disputar. Então, funciona mais ou menos dessa maneira. Para Santo André, então, o caminho talvez seja mais fácil, digamos assim, aparecer no cenário e atrair o interesse dessas empresas que já têm a franquia, estabelecer uma parceria. Eu acredito que um primeiro momento, para poder jogar a liga, seria uma parceria. Ou com, um exemplo hipotético, assim, né? A Intelli não vai renovar em São Carlos. Então você faz o Santo André, de repente com um patrocínio master da Intelli, e joga como Santo André, barra Intelli, enfim, Eu acredito que no primeiro momento seria isso. E aí você se solidificando ali, aparecendo uma vaga, você ter condições de comprar e aí se firmar no cenário, né? Com certeza. Tem uma pergunta para você aqui do Vicenzo Varim, inclusive aquele rapaz ali. Estava assistindo Patos de Minas e Carlos Barbosa nesse fim de semana, um jogo com uma intensidade absurda e muitos gols saindo. Essa intensidade do futsal vem dos treinos ou depende mais do jogo mesmo? Não, é do treino. O treino é muito intenso, né? Hoje em dia o futsal, ele tá muito físico e eu até escutei uma frase, eu já tinha um pensamento assim, mas uma frase que define legal, do Roger, que é o treinador que está no Bahia, né? Ele falou, não vejo um jogador, uma equipe treinar andando e jogar correndo, né? Então, o treino tem que se aproximar muito do que é do jogo.
Realmente são treinos muito intensos e o jogo se torna isso que está hoje em dia mesmo, muito intenso. Com certeza, vai falar. No futebol de campo se busca essa intensidade hoje, né? A gente vê os grandes clubes, os dois principais, digamos aí, trabalhos como treinadores do São Paulo e Jorge Jesus, buscando justamente isso, essa intensidade, morder o tempo todo ali o adversário. No futsal mais ainda, né? Porque a bola, as dimensões obviamente menores, chega o tempo todo, então assim, dificilmente você pega um jogador no futsal hoje que fica com a bola 3, 4 segundos com ela no pé sem chegar a marcação ali mordendo, né? E aí também tem que trabalhar esse emocional do jogador de saber o que fazer com a bola o tempo todo, usar bastante goleiro. O futsal está se moldando nesse sentido também. Entrou muito a definição da moda é a tomada de decisão, né? E no futebol, como o campo é grande, mas as dimensões em relação... Eu não entendo muito de futebol, né? O que eu escuto, né? Que as linhas ficam muito próximas, então o jogo fica num setor aí de 40 metros, enfim. O futsal é muito parecido, né? E para você ter uma ideia da evolução, assim, antigamente, assim, 20 anos atrás, as quadras tinham um comprimento de 30 metros, né? Hoje são 40, né? E às vezes, dificilmente a gente joga em quadras menores do que 40 metros. Mas, por exemplo, a gente vai jogar na ABB, né, que é um clube tradicional, que a quadra mede 39 por 18, se eu não me engano. E a quadra normal é 40 por 20. Então você fala, pô, então é 1 metro só de comprimento e 2 de largura. Então é tranquilo. Não é. Dá muita diferença. E hoje um jogo na quadra de 40 por 20, ficou muito natural assim o jogo. Antigamente você ia jogar numa quadra dessa e falava assim, nossa, parece um campo e tal. Hoje em dia não, é muito natural. E quando você pega uma quadra que tiver 1 metro de comprimento menor e 1 metro de largura menor, já dá uma diferença muito grande. O jogador está muito mais bem preparado. Sim. Ele chega muito mais rápido na bola, ele cansa mais com mais dificuldade. É a evolução geral, né? Fisicamente, fisicamente eu acho que é uma das principais. Mas eu acredito também que o sistema defensivo também, de tudo que envolve ali, deixou tudo mais perto, assim, tudo mais apertado, né? Então, realmente tem uma exigência física muito grande e a tomada de decisão é uma das coisas mais importantes que tem para um jogador realizar. Com certeza. Mais uma pergunta para você aqui, do Eduardo Bianchi, amicíssimo do Fattori. Derek, manda um abraço aí pro Ivan e diga que era possível e que a estratégia dele de quem não quer nada deu certo. O Eduardo da TV Vila, né? Que eu fui lá na semana passada, né? E eu tinha falado que ia brincar, assim, de falar, não, tá bom, a gente já fez uma boa campanha, tudo, né? Fiz uma brincadeira com eles lá e acabou dando certo, assim, mas não era o que eu estava pensando realmente, não. Bom, ele falou, fala o Fattori que eu vou chegar nele no Cartola. Ixi, aí já é uma briga, outro nível, sabe? Ele tem 6 times, fala pra ele pôr um dos times dele lá. Que então no caso, assim, no Cartola você é o federado e ele é não federado. Tá na luta ainda. Então tá bom. É que assim, eu que organizo a liga, se eu não estiver ganhando, eu excluo todo mundo lá. Entendi. Você é realmente o Cartola. Ele é o Cartola do Cartola, pois é. Bom, vamos dar sequência ao programa, depois a gente volta a falar mais de futsal. Continue mandando suas perguntas pro Ivan sobre o Santo André, sobre futsal no geral, né? Porque acho que o futsal merece todo o espaço possível, merece sempre a gente estar falando, mas a gente teve um jogo importantíssimo pela Copa Paulista nesse fim de semana, né? 15 de Piracicaba 2, São Caetano 3, primeiro jogo da final da competição, jogo lá em Piracicaba. São Caetano conseguiu um grandíssimo resultado, né, Fattori? Vou pedir pro Vicenço colocar os melhores momentos e gols da partida. Grande resultado, o São Caetano ganhou lá em Piracicaba, que era o 15 é um time muito forte, sempre foi, né? O time quando joga em casa, a gente vê as arquibancadas lotadas, né? E foi muito importante esse 3-2 para o São Caetano. A gente vai ver os lances, principalmente porque agora joga em casa, apesar de não ter nenhum tipo de vantagem em relação a empate, ou seja, se perder por 1 gol de diferença para o 15, o jogo vai para os pênaltis. Mas jogar ao lado do seu torcedor agora num campo que está mais habituado, certamente é uma vantagem importantíssima. Principalmente por isso, lá em Piracicaba a pressão foi muito grande, imagino eu, em relação à grandeza do 15, né? O 15 é muito grande lá na região de Piracicaba e o São Caetano conseguiu mostrar ali que dentro de campo as coisas estão muito bem. A gente soube aí, inclusive, que durante a semana teve reuniões aí relacionadas a salários, parece que não está
totalmente certo ainda a questão de direitos de imagem, mas os jogadores estão botando isso para escanteio e dentro de campo estão representando, fazendo um grande trabalho. Verdade, Jean Dias abriu o placar aí naquele belo gol ali, o pivô, usou o pivô e ele conseguiu dominar e pegou de primeira. O Júnior Alves fez o segundo gol de cabeça ali, São Caetano conseguiu abrir 2-0, portanto no 15, né? Depois saíram algumas vaciladas, vamos dizer assim, da defesa, sofreu empate, a gente vai continuar acompanhando os gols aí. Aliás, esse aí é um gol que desviou ali no meio do caminho, matou, entrou no ângulo, né? É o Luiz Daniel, né? Luiz Daniel que estava no gol, inclusive fez boas defesas no primeiro tempo. O Tom, que é o titular, se machucou no jogo contra o SC São Bernardo no intervalo, está com desconforto muscular, na verdade. Quem sabe volta no segundo jogo. Aí o segundo gol do 15, um belo gol também. O segundo gol do 15 de Piracicaba. No fim, São Caetano conseguiu aí com mais um zagueiro, né? O Max fez o terceiro gol e trouxe aí uma boa vantagem para o jogo da volta, que vai ser às 17 horas deste sábado no estádio Anacleto Campanella. Os ingressos começam a ser vendidos amanhã, ou seja, terça-feira, nos postos de venda habituais. Os valores são R$30 cadeira coberta inteira, né? 15,5, R$20 cadeira descoberta e 10 a meia. Esses valores também servem para a torcida visitante, ou seja, a torcida quinzista também vai pagar este mesmo valor. Então, a partir desta terça-feira vão estar à venda os ingressos. Professor, quando você sai na frente, assim, numa decisão de campeonato, você tem a vantagem. Como é que é a semana que antecede um jogo que você tem aí você está na frente, agora decide em casa, tem uma pressão, ao mesmo tempo tem um conforto, não pode deixar ter esse comodismo? Como que funciona? Eu acredito que você tem que causar um desconforto, né? Porque realmente é normal, assim, você pega até o exemplo nosso agora, né? Voltando até para o nosso exemplo. Acredito que eles tiveram uma semana mais tranquila, né? Tipo, não, a gente agora é só empatar em casa, enfim. Eu acredito que a parte da comissão técnica é causar esse desconforto, né? É tentar passar algumas coisas que não deram tão certo na primeira partida, para não se repetir, né? E do mesmo jeito que a equipe foi lá e ganhou, eles podem vir ganhar, porque é um confronto bem equilibrado, né? Como você disse, o 15 é um time muito tradicional do interior aqui de São Paulo. Eu acredito que é muito da parte da comissão, de causar esse desconforto, não deixar o dia a dia, assim, o treinamento ficar mais acomodado. Eu acho que é um desafio muito grande isso para a comissão fazer. E você, Fattori, qual que é a sua opinião? Você que acompanhou o São Caetano um pouco mais de perto nesse último mês, como é que está vendo o trabalho do Vilar e como acredita que vai ser essa semana pré-decisão? Me surpreendeu bastante o resultado dessa partida. Imaginei que tivesse até dificuldade ali de fazer gols, porque o São Caetano tem um sistema sólido, bem sólido defensivamente, geralmente não toma muitos gols e acabou tomando 2 do 15. A gente viu ali que foram 2 belos gols, o primeiro desviou, o segundo uma chapada ali, enfim. Quando o São Caetano abriu 2-0, eu achei que estava até consolidada o título, porque se é um time que toma poucos gols, já abriu 2 fora de casa, né? Depois me surpreendeu essa reviravolta no placar aí, um 2-2, e no final me pareceu até um certo comodismo do 15, o gol do Max nos instantes finais. Estava bem solitário livre, ali, né? Dentro da área, daqui a pouco a gente vê de novo. Para ser um lance de final de jogo, me pareceu o 15 até meio desligado assim, na jogada. O São Caetano teve 2 ou 3 chances ali, acho que o Sandoval deu de calcanhar dentro da área, enfim. Me pareceu que o 15 estava mais desligado, ele deve ter relaxado depois do empate. E eu acho que vai ser um jogo aqui no Anacleto da mesma forma, muito igual. Acho que por mais que o São Caetano tenha essa vantagem, né, de jogar pelo empate, porque tem 1-0 no placar, um gol de diferença no placar, eu acho que é muito equilibrado, não dá para dizer que o São Caetano é favorito ao título, porque o 15, como a gente volta a repetir, tem um grande time, praticamente a base da Série A2 esse time, tem o artilheiro do campeonato que é uma Cena, teve alguns desfalques nesse jogo, então pode ser que venha ainda mais fortalecido aqui para o segundo jogo. Eu espero que o São Caetano mantenha essa postura agressiva, né, de fazer gols. O Jean Dias muito bem pela ponta, tem se destacado bastante, fez um gol nesse jogo, não foi exatamente pela ponta, foi pelo meio, mas ele tem ido muito bem nas jogadas pela beirada. Eu acho que o São Caetano, desde o começo da competição, a gente tem falado que tem o melhor time disparado, o melhor investimento, maior investimento, trouxe jogadores aí que estavam jogando Série C de Campeonato Brasileiro. Então, trouxe o Marcelo, técnico da Série C, o Marcelo Vilar, que era o líder da Série C com o Ferroviário. Você vê o gol, é o que eu estava falando, sozinho dentro da área, o outro escorregou. O Max está sozinho, 2, aliás, ali com o único zagueiro, né? Enfim. Bom, mas aí sorte para o São Caetano conseguir aproveitar conseguiu aproveitar, fazer o gol que pode ser decisivo aí, com certeza, nessa segunda partida.
Mas, repetindo, o Marcelo Villar faz um grande trabalho, ele tem se mostrado um treinador muito competente porque pegou um time que vinha muito mal na Série D do Brasileiro, foi eliminado na primeira fase, iniciou com a Paulista muito mal e conseguiu dar um padrão de jogo tático muito interessante e rejuvenesceu o time, que é o mais importante. É verdade. Bom, então só reiterando, né, 17 horas deste sábado, o jogo da volta, né, a grande final da Copa Paulista, São Caetano e 15 de Piracicaba, no estádio Anacleto Campanella. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira nos postos de venda habituais, né, o estádio Anacleto Campanella e alguns outros postos ali na cidade. O valor do ingresso inteiro para o setor coberto é R$ 30, sendo 15 a meia entrada, e para o valor descoberto R$ 20 a inteira e 10 a meia entrada, valores que se repetem também para os setores visitante coberto e visitante descoberto. Então a torcida quinzista também vai ter aí esses valores, e eu não tenho dúvida que a torcida do 15 de Piracicaba vai vir, vai lotar a parte visitante, como é de costume, né? A torcida do 15 é muito fanática, então a gente torce aí para que os azulinos façam a mesma coisa, né, Fattori? Foram 1.200 pessoas no clássico contra o São Bernardo, na semifinal, e tem que ter pelo menos o dobro disso aí nesse jogo. Lembrando que, diferentemente do que a gente, inclusive, divulgou, a federação, quando saiu o sorteio, a data dos jogos, a federação tinha informado que os 2 jogos teria a promoção Futebol Sustentável. E depois a própria federação mudou isso no site, então esse jogo não tem. Teve só no jogo lá em Piracicaba. Não vai ter a troca pela garrafa, exatamente, né? Lá em Piracicaba teve a promoção, então isso facilitou que o público fosse maior, mas a diretoria de São Caetano preferiu optar por não ter a promoção, então é só venda do ingresso mesmo, e a gente tem que torcer que tenha pelo menos o dobro aí, pelo menos umas 2.500 pessoas aí nesse jogo, que merece final de competição, né? E aí vale, como a gente tem frisado aqui, o campeão escolhe entre a vaga na Série D do Brasileiro ou na Copa do Brasil, que são 2 grandes competições. A Série D é a menina dos olhos, porque garante o calendário para o ano todo, mas a Copa do Brasil também te deixa em evidência aí no financeiramente cenário. É muito boa também. Certamente tanto o 15 como São Caetano vão escolher campeão, vamos escolher a Série D, e o vice fica com a vaga restante. É isso aí. Bom, então a gente torce aí pelo comparecimento. A presença da torcida faz diferença, não faz, professor? Faz muita, né? A gente teve alguns jogos que a gente teve o ginásio lotado, né? É importante, a torcida ajuda. E feliz, né? Eu sei que tem uma rivalidade de Santo André com São Caetano, mas eu acho que para a região, legal o São Caetano, a gente viu o São Caetano no final de Libertadores, né? Campeão brasileiro? Vice-campeão brasileiro, né? 2 vezes, pro Vasco e pro Atlético Paranaense. Tá certo. Campeão paulista. Campeão paulista. Então, assim, ver onde eles chegaram, né? A final da Libertadores, enfim, e ver eles disputando um título de novo, de repente voltar para o cenário nacional com a Série D ou até a própria Copa do Brasil. Acho que para a região é muito legal, né? No que vem o Santo André está na primeira do Paulista também, né? Acho que é bom para o nosso ABC aqui. É verdade. Só para finalizar o assunto do São Caetano, dizer se o Saul Klein, que foi o pivô de polêmicas aí durante o mês de outubro, e, enfim, que saiu, parou de investir no São Caetano, tentou investir no Santo André, acabou não dando certo. Informação aí para a primeira mão na região, o Saul Klein comprou uma parte da Ferroviária. Então, a informação que veio de lá, inclusive, já está confirmada. O Bertolucci, que é um empresário muito famoso aí, que vai controlar a parte mas o dinheiro mesmo, pelo que a gente soube, foi o Saul Klein que aportou lá 49% da Ferroviária, agora que a Ferroviária já é uma SA, Ferroviária né? é SA, exatamente. Exatamente, então 49% dessa SA é do Bertolucci com o Saul Klein. Essa é uma informação da imprensa de lá, regionalizada, que passou pra gente aqui. Então, a Ferroviária deve ir muito forte no Paulistão. Aí o Saul Klein, que era vamos dizer assim, quem garantia financeiramente o São Caetano, tentou ali no Santo André e foi parar lá em Araraquara. Uma boa notícia para quem é torcedor da Ferroviária, nem tanto para os outros times que estão aí buscando vaga na Série D, porque com certeza se a Ferroviária vem forte, é uma vaga a menos para os outros times, né? Bom, mas a gente então tá na torcida aí pelo Azulão no sábado, que faça a sua parte, né? Consiga trazer de volta o título para o ABC, né? Lembrando que Santo André é bicampeão da Copa Paulista, São Bernardo já foi campeão da Copa Paulista, São Caetano agora seria muito bacana repetir esse feito. Então, sábado, às 17 horas, no Anacleto Campanella, São Caetano e 15 de Piracicaba. Não é porque vai ter Fox Sports que o pessoal deve ficar em casa, não. Vai no estádio, é bacana, é um ambiente legal. TV, leva a criançada. Aparece na TV, exatamente. Né? É jogo para levar a criançada, diferente, aquele clima gostoso do futebol, que só o futebol do interior mesmo que proporciona, né? Então, fica o convite e esperamos casa cheia lá em
São Caetano do Sul. Bom, tivemos também mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? Com clássico no sábado, fator Corinthians e Palmeiras. Aliás, Palmeiras e Corinthians empataram por 1-1 no Pacaembu. Tivemos Goiás 0, Santos 3, São Paulo 0, Atlético Paranaense 1. Alguma surpresa? Olha, não sei se é surpresa. Me surpreendeu o fato do Palmeiras não conseguir ganhar do Corinthians, né? O Corinthians, que por mais que tenha mudado o treinador, tecnicamente o Palmeiras é muito mais forte, mas a gente entende que o fator clássico acaba parando as forças aí. Mas pelo que eu vi do jogo, o Palmeiras teve muito mais possibilidade de ganhar, inclusive perdeu um pênalti, e aí o Corinthians conseguiu abrir o placar. Então acho que o Palmeiras tinha muito mais time para ganhar do Corinthians. E é claro, o São Paulo contra o Atlético Paranaense em São Paulo, no Morumbi, tá, né, o torcedor que vai para lá já vai com aquele, né, daquele jeito. E quando a gente veio aqui na semana passada dizer que o Volpi conseguiu se solidificar ali como titular de São Paulo, que o São Paulo vai exercer a compra dele no final do ano, tinha feito uma grandíssima partida contra a Chapecoense, aí vai e toma um gol, assim, inexplicável. Um goleiro do nível do Volpi, é normal, o Cássio, aquela falha contra o Fluminense, falta de atenção. Você vai na bola meio que já sabendo o que fazer, pensando, projetando umas jogadas seguintes, então você acaba. Mas ali o gol do Volpi contra o Atlético Paranaense, eu não consigo entender agora. A bola vem na mão dele, ele, né, não sei o que ele pensou, enfim. Mas o São Paulino já está ressabiado. Desde que saiu o Rogério, não consegue achar um goleiro. Quando acha que a gente falou aqui que o Jean do Bahia, ninguém mais fala do Jean, que era um puta goleiro, tá na reserva, aí o Volpi me dá uma dessa. E o Santos conseguiu uma vitória até certo ponto expressiva, né? Um 3-0. O Santos enfrentou um adversário que costuma complicar e se saiu bem ali. Acho que o grande campeão desse campeonato, na minha avaliação, é o Santos. Pelo time que tem, a campanha que tem feito, é o campeão brasileiro. O Flamengo, com o Jorge Jesus, esse time que está aí, era uma barbada você apostar que foi um título. Agora o Santos. Até porque os investimentos de Flamengo e Palmeiras são muito grandes, né? Perante ao Santos? O Santos é o campeão dos pobrezinhos, vamos dizer assim. Digamos assim, o que foi possível o Santos já conseguiu, que é solidificar ali a vaga na Libertadores, tá de tamanho, o torcedor do Santos tem que estar sorrindo de orelha a orelha. Você falou que não entende muito de futebol, mas acompanha, professor? Não, acompanho. Eu acompanho o meu Santos, né? Eu sou santista. É santista? E você vê o Santos, eu vi ontem, vários anos ali dos pontos corridos seria campeão, né? Com essa pontuação de hoje, né? Uhum. De anos atrás eles estavam fazendo uma comparação do Palmeiras e do Santos, dos campeonatos que eles seriam campeões com essa pontuação. E realmente, né? O Sampaoli, o trabalho que ele fez lá é de tirar o chapéu. Assim, a gente tem essa cultura no Brasil de só valorizar quem ganha, né? Mas o Sampaoli realmente está tirando leite de pedra, porque o time do Santos, assim, investimentos baixos, jogadores, né? Alguns jogadores meio que renegados, né? E chegar numa campanha dessa, praticamente com essa vitória, deixou bem encaminhada a vaga para a Libertadores direta. Tem que tirar o chapéu realmente. Não só ele, eu acho que o Roger Machado, que teve uma passagem muito apagada pelo Palmeiras, também fez um trabalho muito bom no Bahia, que também tem um time bastante limitado. Concordo. Conseguiu levar o Bahia quase brigar ali para a Libertadores, agora deu uma caidinha, que também é muito normal essa oscilação. E o Thiago Nunes, que está vindo para o Corinthians, que também fez um trabalho espetáculo. Atlético Paranaense, se você pegar de 1 a 11, 8 são jogadores que não deram certo em quase nenhum clube, ou são refugos, né? Jogadores que já são rodados aí. O Thiago Nunes fez os caras jogarem o fino da bola. Com um esquema bem definido. A gente, aí é um comportamento tático que é muito até bonito de ver. Pois é. O Ivan pode falar melhor. Aí que você vê o trabalho do técnico. Quando você tem um Flamengo de 1 a 11, com jogadores com... Não digo 1 a 11, vai, vamos dizer assim, ter 8, 9 jogadores aí com possibilidade de jogar em seleções nacionais, o treinador é mais um trabalho de organizar ali, cada um na sua função, você vai fazer... Agora, quando você pega um time juntado, um catadão, jogadores que já foram rodados, e você faz esses caras jogarem bem, aí você vê o trabalho do técnico ali no dia a dia. Eu acredito que são dois trabalhos, são distintos, mas têm a mesma dificuldade, né? Não falando do trabalho do Abel, mas assim, o Abel não conseguia colocar o Arrascaeta com, né? O Arrascaeta com o Everton Ribeiro, enfim, tinha uma confusão assim, né? E com o Diego, né? São 3 caras que não conseguiam jogar juntos, né? E aí o Arão jogava de segundo e depois aí saiu aquele Cuejar, né? E aí ele foi pra primeira, enfim. Eu acho que é um trabalho difícil também quem é bom, vai jogar todos os caras que são bons, né? Eu acho que é um trabalho difícil, mas realmente esse trabalho de você melhorar o cara, um cara desacreditado, assim, esse trabalho é um trabalho difícil, que tem que ser valorizado.
Sem dúvida. Bom, o Santos a 3 pontos do Palmeiras, né, na classificação, o Flamengo a 10 pontos, Tá acho bom, que né? não tem mais como tirar essa diferença, já não tinha com 8, com 10, só pior. Então, Flamengo 10 pontos à frente do Palmeiras, que está 3 do Santos. Eu acho que o G3 está aí, né, não mexe mais, acho que essa vice-liderança o Palmeiras não pode ficar acomodado, o Santos tem com certeza possibilidade de passar o Palmeiras, eu não vejo essa vice-liderança também consolidada, e vamos esperar aí para ver se Corinthians e São Paulo conseguem também a classificação para a Libertadores. Você aposta nisso, Fator? A Corintiano e São Paulo hoje são Flamengo desde que nasceu na Libertadores, né? Porque se o Flamengo é campeão da Libertadores, abre mais uma vaga no Brasileirão, assim como o Atlético Paranaense se consolidando, como tudo indica aí na zona também. Então, de G6 se transforma num G8. Então, aí já coloca outros times na briga, mas Corinthians e São Paulo estão, digamos assim, principalmente o São Paulo, né, tá um pouco mais aliviado ali, mas acho que tudo indica que os 4 paulistas estarão na Libertadores no ano que vem. E está definido o título, professor? Pode ser campeão até no final de semana já, né? Isso, Se ganhar do Vasco Apesar que eu acredito que ele não gosta de poupar, mas eu acredito que com o Grêmio ele vai tirar um pouco o pé, né? Porque vai faltar uma semana para final. Aí tem os dois lados, né? Se você pode poupar. Tira o pé e toma uma cacetada. Não, mas né? assim, o Grêmio já tá mordido, né? Do 5-0. Então, tem e assim, isso, você né? pode ir pra Libertadores já é campeão brasileiro, que já dá uma, né? É difícil. Assim, pela linha que ele vem fazendo, eu acredito que ele vai pôr os caras pra jogar. Eu também acho. Né? E até porque vai faltar uma semana pra se preparar. Mas aí a gente vê uns comentários, mas não sei. Pela linha dele, ele vai pra jogar. Mas ainda mais sendo contra quem o risco dele perder alguém é muito grande, né? Quer dizer, o Grêmio tá mordido. Assim como o Vasco é clássico, o Grêmio vai estar super mordido, né? Decisão difícil de tomar, né? Tem alguns jogadores aí que estão... O Felipe Luiz, que não tá 100%, o Arrascaeta, que sofreu uma lesão seríssima e voltou em tempo recorde. Talvez esses jogadores que estão... sintam um pouco mais, aí sejam preservados. Mas acho difícil que ele preserve, assim, põe um time em reserva, um time misto, acho muito difícil. Que ele vai... Acho que o planejamento está focado em ser campeão brasileiro antes da Libertadores. Né? É verdade. Bom, aliás, a Libertadores que mudou o local da decisão, né? Da semana passada para cá, né? O Diário Esportivo não tinha dado essa notícia, que mudou para Lima, né? Por conta da bagunça lá em Santiago, no Chile. Mudou para Lima, vai ser na capital peruana. Só abrindo um parênteses aqui pro automobilismo, a gente teve Stock Car nesse fim de semana, com vitórias do Thiago Camilo e do Bruno Batista, né? O Daniel Serra foi pódio nas 2 corridas e segue líder da competição. E a gente vai ter nesse fim de semana o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Lewis Hamilton já campeão, Mercedes também campeã, né, Fator? Então, Fórmula 1 já está decidido, mas sempre vale, é um grande espetáculo. Pode ser que não seja mais competitivo como era nos anos 90 e tudo mais, mas é um evento mundial que vale muito a pena. O Diário do Grande ABC vai ter uma cobertura e a gente convida vocês para estarem aí atentos à nossa cobertura, tanto nas redes sociais quanto também no nosso jornal impresso. E antes da gente finalizar, voltando aqui para o futsal, professor, agora então, Jogos Abertos do Interior, domingo, começa lá em Marília, é isso? Isso. Essa semana deve ter um jogo da Liga Paulista, né? Hoje define o adversário, que tem 2 jogos à noite. Deve ter um jogo até sexta-feira, mas a gente joga fora de casa o primeiro jogo. E aí no domingo a gente estreia lá em Marília contra o Pindamonhangaba, que é um time fortíssimo no Sub-20. Verdade, a chave Santo André, Pinda e São José dos Exatamente, Campos, né? Classificam-se 2 para as quartas de final. Alguma última pergunta, Fatori? Não, é isso. Agora é difícil mudar essa chavinha aí, né? Muita competição, é Sub-20, aí é Liga Paulista, o Estadual, agora Jogos Abertos, tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que é mais para mim isso, né? Porque os jogadores têm um pouco de diferença, 1 ou 2 do Sub-20 que vão jogar no adulto, mas assim, a gente tá acabando o ano, né? Tá acabando o ano, são jogos decisivos, então são jogos que todo mundo treina ali para estar nesse momento, né? Então acredito que esse negócio de virar e jogar as decisões e fazer o melhor em cada jogo e tentar fazer as melhores campanhas que a gente conseguir aí. Com certeza. Claro que ainda 2019 está correndo, tem muita coisa para acontecer. Quais são as projeções para 2020, professor? Cara, não posso te falar nada ainda. A gente está assim, a gente tá até um pouco atrasado, vamos dizer assim, em relação principalmente o Sub-20, que já está acabando, assim, algumas equipes já estão contratando, alguns jogadores fazendo convites, né? Até o Rodolfo está correndo com isso para ver se a gente consegue
renovar com os meninos que continuam sendo sub-20, já vendo alguma coisa de alguns meninos de fora, mas a gente depende ainda de algumas situações em relação até à própria prefeitura, para definição de verba, enfim. A gente tem esses percalços aí, mas acredito que o mais rápido possível a gente vai resolver para que a gente possa já planejar 20. Ainda está meio que parado mesmo. Legal. Bom, professor Ivan, gostaria de agradecer muito a presença aqui no Diário Esportivo. Fattori, mais uma vez, obrigado. Algum destaque final? Acho que Jogos Abertos agora que vai movimentar essa semana esportivamente também, né? Começa amanhã, de fato, a competição, dia 13, é a cerimônia de abertura, mas amanhã já tem competição rolando e a gente vai acompanhar os desempenhos das cidades do ABC. Acho que só Rio Grande da Serra não deve mandar representante, e todas as outras 6 cidades aqui da região têm equipes, algumas geralmente com algum protagonismo, né? São Caetano e São Bernardo geralmente fazem trabalhos importantes aí, Santo André tem evoluído muito nos últimos anos, então a gente vai acompanhar os resultados aí das cidades em geral nos abertos aí, que é uma competição muito bacana para quem recebe, principalmente a gente teve a oportunidade aqui no consórcio de receber a competição, e agora Marília, tenho certeza que para disputar é bacana e para acompanhar também é bem legal. Eu particularmente gosto muito. Legal, boa sorte a todos os atletas que vão encarar esse longo deslocamento até Marília, que enfrentam o calor também da melhor maneira, que lá é quente pra burro. Semana que vem a gente está de volta com o Diário Esportivo. Esperamos falando sobre o título do São Caetano na Copa Paulista, falando sobre uma boa corrida também no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E é isso aí. E obviamente também dos próximos desempenhos do Santo André Futsal. Nas próximas semanas a gente vai trazendo tudo para vocês, tá certo? Uma boa semana a todos. Valeu, um abraço, tchau!